tema governança para o nosso fundo de pensão deixou de ser apenas uma ferramenta de gestão para ser uma necessidade. Tá? Na última década, principalmente depois de 1998 para cá, quando a emenda constitucional número 20 deu primeiros passos no sentido da governança do fundo de pensão, principalmente na questão da gestão compartilhada, os fundos de pensão têm aumentado de forma significativa, tá, a aplicação dessa ferramenta. E os resultados que nós alcançamos nesse período têm mostrado isso. Nós temos alguns marcos, algumas normas, a emenda constitucional, as duas leis complementares e a própria resolução 13, né, de 2004, que mostrou que deu uma regulada, alguns parâmetros mais objetivos de como essa governança deve ser praticada. Elas foram fundamentais nessa evolução. A gente percebe que, nessa última década, por exemplo, nós passamos por 2 eventos mundiais que contaminaram, como digo, toda a economia global e desacreditaram gestores, desacreditaram governos, desacreditaram algumas empresas, até então ditas como muito importantes. E o nosso fundo de pensão aqui no Brasil continuou funcionando bem, continuou aumentando o seu patrimônio, continuando aplicando bem. E a gente percebe que os possíveis desvios de governança que possam ter existido são exceções. Eu, como presidente da Câmara de Recursos, tenho percebido que muito poucas infrações são atribuídas a algum descumprimento das regras de governança, ou deixar de ser transparente, deixar de dar condição do participante participar da gestão, deixar de cumprir obrigações do órgão fiscalizador. Então, é uma quantidade pequena. Ano passado, nós recebemos 20 autos de infração decorrente de outros exercícios. Então, isso mostra que a gente evoluiu muito na questão da governança corporativa. Mas nem tudo é maravilha. A gente já tem coisa para melhorar, para aperfeiçoar. Né? A par do profissionalismo, que cresceu muito, a par da qualificação dos gestores, que também, sem dúvida, é exigida e tem crescido, nós precisamos pensar na questão do custo e na questão do conflito de interesse. Tá? Tudo na vida tem custo. Nossa atividade, o custo e o risco são inerentes. Tá? Nós não podemos deixar de cumprir ou de praticar boas práticas que vão permitir que a nossa gestão seja eficiente, seja eficaz, seja transparente, tá? Apresente bons resultados, permita a gestão compartilhada, as sugestões, as melhorias, por conta do custo. Mas também temos que levar em consideração que algumas entidades, pelo seu porte, pelo seu volume de recursos, elas talvez não precisem de tantas regras ou de tantos requisitos. Elas podem muito bem cumprir manter a governança boa, né, com um custo um pouco menor. A própria resolução 3792 do Conselho Monetário dá essa interpretação logo no início da resolução. Então, a gente tem que pensar de forma conjunta sobre isso. Um outro ponto é o famoso conflito de interesse. Mais uma vez, ele existe, ele não é novidade ou não é uma coisa que torne praticável a governança. Como eu comentei, as infrações cometidas, as auto-infrações que foram aplicadas às entidades, a gente vê que tem tido poucos. E casos isolados de um ou outro descumprimento dessas regras, das regras de governança, das práticas de governança, que possam causar problema. E uma coisa que nós precisamos entender e precisamos discutir bem isso sobre o conflito de interesse é a questão da gestão compartilhada. A governança, ela traz, o nosso regime de previdência complementar, ela traz implícito a gestão compartilhada do patrimônio, das contribuições, dos benefícios, de todo o plano de benefícios, e não a luta pelo poder. Não se fala em eu domino, a entidade é minha, a entidade é sua, a entidade é de todos. Tá? O objetivo principal é que o plano funcione bem, que cumpra o objetivo dele. E não é o poder, o domínio da entidade que vai dizer se isso
está bom ou está ruim, e sim a gestão de forma conjunta, de forma séria, de forma responsável, de forma isenta de interesses outros que não os interesses do plano. Então, é isso que vai fazer com que a entidade funcione bem e que a gente consiga cumprir os nossos objetivos. E nós todos, quando eu digo nós todos, eu digo nós, governo, nós, participantes, representados no Conselho Nacional de Previdência Complementar, nós, representantes de entidades, nós, representantes de patrocinadoras, de instituidores, temos que sentar e discutir esse assunto, discutir de forma técnica, de forma responsável, de forma a preparar o nosso regime de previdência para o futuro. Uma coisa que nós não podemos parar ou esquecer, aquilo que nós fazemos hoje vai refletir na geração futura. Os novos jovens que estão entrando no mercado de trabalho, que têm uma visão diferente daquela que nós tínhamos no passado, eles são o alvo dos benefícios, ou do regime que nós estamos montando, das regras que nós estamos instituindo, do regime que nós estamos preparando. Tá? Não nós, não a nossa necessidade de 3, 4 décadas passadas, ou do século passado, e sim as necessidades deles. Por isso, nós temos que começar olhando para frente, olhando as novidades, as inovações, as necessidades de cada um. E o conflito de interesse, por pura luta de poder, por pura vontade de dominar a entidade, tá? Não vai levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, só vai trazer problemas, só vai trazer conflitos desnecessários que podem prejudicar o desempenho, o bom desempenho e a consolidação, o aperfeiçoamento dessa ferramenta que eu reputo como extraordinária. Não só eu, o próprio governo brasileiro entende que é uma ferramenta importante, na medida que ele escolheu essa ferramenta para os servidores públicos. Nós já temos aí o FUNPRET, o Judiciário, o Executivo, né, que engloba o Legislativo. Nós temos já 2 estados grandes, Rio de Janeiro e São Paulo, que adotaram a mesma sistemática para os futuros servidores, sempre com pensamento no futuro, né? Então, a nossa governança tem que ser melhorada. Ela está boa, ela tem, acho que não fica nada a dever de nenhuma sociedade dita avançada, tá? Mas, como tudo na vida, precisa mudar, precisa melhorar, precisa inovar. E é isso que nós precisamos fazer.